Então, um pouco nosso dilema é que a gente vende um serviço de compostagem, né? A gente coleta resíduo orgânico na casa das pessoas e faz a compostagem, mas historicamente esse serviço não existia e as pessoas não estão acostumadas a pagar pelo destino certo do resíduo orgânico. Já tem um serviço municipal de coleta de lixo que já faz isso de graça para as pessoas, só não dá um destino correto para eles, manda para aterro para o lixão. Então, a grande dificuldade é como que a gente vende o impacto positivo da destinação certa dos resíduos orgânicos, né? Como que a gente convence as pessoas a investirem dinheiro no destino certo do lixo orgânico, sendo que isso não é cultural, assim, né? Historicamente ninguém investe dinheiro no seu lixo, que é diferente do caso de uma empresa que tem que pagar todo mês pela coleta do lixo. A pessoa física não faz isso, assim. Então, a história da empresa começou ainda na faculdade. Eu fiz engenharia ambiental na UFRJ e trabalhava num projeto de extensão que trabalhava com compostagem. Então, para fazer compostagem, mais como eu fiz pesquisa na faculdade, a gente separava o lixo orgânico num baldinho, fechava o baldinho e eu levava pro fundão, né? Assim, de ônibus de Ipanema até o fundão. Eu fiz isso durante toda a faculdade. Levava o lixo orgânico para lá, fazia compostagem. E o mais legal foi ver a transformação dentro de casa, né? Como que minha família começou a valorizar mais nossos resíduos e a enxergar os restos de alimentos como recurso e não como algo que a gente descartasse, né? Não como lixo. E aí foi assim ao longo de toda a faculdade. Eu comecei a trabalhar numa empresa de compostagem depois, de larga escala. E eu comecei a sentir falta comecei a perceber que existiam pessoas que tinham interesse em dar o destino certo, fazer compostagem na cidade, mas que não tinha tempo, não tinha espaço, e que faltava um serviço que fosse fácil e prático na cidade para as pessoas poderem compostar. E que a história do baldinho era perfeita para muita gente, e que tinha muita gente disposta a contratar um serviço de coleta. Aí eu participei do Shell Iniciativa Jovem em 2015, que ajudou a transformar a ideia num negócio. E foi aí que surgiu o ciclo. Na verdade, existia uma empresa só de compostagem no estado do Rio. Eles trabalham com grandes geradores de resíduos, eles trabalham com indústrias, basicamente, e eles coletam tudo de caminhão e fazem a compostagem num processo mecanizado, de grande escala. Mas trabalhando em residência não tinha ninguém que fizesse isso. Existiam os minhocários, soluções para a pessoa mesmo poder fazer em casa compostagem, mas não existia um serviço de coleta, assim, que a pessoa pudesse terceirizar a compostagem. Acho que foi esse o principal diferencial. É um serviço de assinatura, que a pessoa paga uma mensalidade, recebe um baldinho, que ela vai separar todos os orgânicos ali dentro. Casca de fruta, verdura, legume, casca de ovo, borra de café. Basicamente tudo que é orgânico entra nesse baldinho. A gente coleta uma vez por semana de bicicleta e leva para compostagem. A gente transforma em adubo e depois devolve. Ou adubo ou mudinha de tempero, ela pode doar para uma horta comunitária. E além disso a gente mede o impacto todo mês, né? A gente manda um e-mail no final do mês dizendo a quantidade de resíduo que a gente coletou, o quanto de adubo se gerou e as emissões evitadas. Hoje são 500 clientes, 500 assinaturas de famílias que participam. São 16 bairros que a gente atende, são 7 pátios de compostagem. A gente está compostando hoje perto de 20 toneladas por mês. Mas ao total, ao longo de 2 anos, a gente compostou 100 toneladas de adubo, a gente produziu 60 toneladas de composto pronto e a gente evitou a emissão de 77 toneladas de CO2. Isso só pela diferença do processo de compostagem com aterro. Se fosse contar todo o gás que o caminhão leva da coleta até o aterro, seria ainda mais. Mas basicamente isso. Mas a gente começou em 2015 com um pátio de compostagem lá no Maitá. Aí foi aumentando a capacidade dele até estourar a capacidade. Aí a gente foi arrumando as escolas. Aí começou com uma escola no Jardim Botânico, outra no Leblon. Aí depois foi para o UERJ, depois foi para outra escola em Botafogo. Hoje são 7 pontos. E isso ajuda muito na questão da logística, que é outro desafio, né? Então, como tem vários pontos, fica sempre curta as distâncias entre a coleta e a compostagem. E aí aumentou muito, né? Hoje a gente está compostando 20 toneladas por mês, são 6 ciclistas pedalando, fazendo compostagem. E há 2 anos atrás era um ciclista.
Era bem menos que isso. Acho que tem a questão no início da pessoa entender a importância que é da compostagem, né, e tudo mais, e até chegar ao ponto de querer comprar, assinar o serviço. Uma parte das pessoas não estão nem acostumadas de saber para onde que vai o resíduo, o impacto que ele gera, que gerar investir dinheiro no destino correto dos resíduos. Então ainda no início a gente ouvia muito assim, cara, eu vou ter o trabalho de separar o meu resíduo orgânico, colocar para vocês, ainda tem que pagar, né? Como é que funciona isso? Então isso é um negócio que a gente ouviu muito no início. Acho que a grande sacada para resolver isso foi encontrar de fato o público que valorizasse o serviço, o público que de fato tenha que enxerga valor nesse impacto, né? Acho que essa foi a grande sacada. E a gente começou a perceber que tinham pessoas que valorizavam e muito o serviço, que toda vez que jogavam fora o orgânico, falavam, cara, que dó no coração que dá de estar jogando fora, de estar desperdiçando. Se eu pudesse pagar pelo serviço de coleta, eu pagaria com o maior prazer. Mas que não enxergavam aquilo que não enxergavam separar como um trabalho a mais, né? Assim, enxergavam que de fato enxergavam valor no resíduo. E aí o que a gente começou a fazer, a primeira estratégia era ir nas feiras orgânicas, né? A gente fala, cara, deve ser o mesmo público, o pessoal que consome orgânico, que está disposto a pagar mais por um alimento orgânico e que beneficiou o meio ambiente, vai ser provavelmente a galera que se preocupa na hora de descartar os resíduos. Então levava a bicicletinha com adubo, baldinho para a feira orgânica, ia falando com um por um, e ali a gente arrumou os primeiros clientes. E aí depois uma estratégia boa foi pelas parcerias, né? A gente começou a fazer parceria com empresas que tinham o mesmo público-alvo. Que aí tem o Moleque Mateiro, que trabalha com educação ambiental, tem os parques que a gente faz compostagem, tem a junta local, que também tem o mesmo perfil, tem as empresas de horta orgânica, que também tem o mesmo perfil, tem o clube orgânico, que trabalha com cesta de alimento orgânico. A gente foi fazendo várias parcerias que ajudavam a gente a encontrar os primeiros clientes. E depois foi muito na base da indicação. A gente cometeu 2 erros na hora de arrumar os primeiros clientes. Assim. Os primeiros clientes, um era um amigo meu, assim, que resolveu assinar para dar uma força na empresa, mas não enxergava tanto valor no serviço. E outra foi uma menina que eu resolvi dar a assinatura de graça para ela. E aí, tanto um amigo meu que pagava, mas que não enxergava valor, na hora de coletar ele também não separava o resíduo, esquecia, não enxergava tanto, não usava tanto o serviço. E a menina, como não pagava, também não valorizava. Então chegava lá, não tava o baldinho, eu tinha separado errado. E aí ficava, caraca, e aí, será que estou no caminho certo? Será que estou no caminho certo? Será que vai ter público? Será que não tem público? E aí a gente só começou a ter um feedback mais realista quando a gente começou a ir para pessoas que a gente não conhecia, né? Assim, pessoas que de fato a gente percebeu que era do público-alvo nosso. Isso aí acaba que entra também no outro desafio, que é como é que a gente faz a compostagem de tanto resíduo, né? E o dilema de todo empreendedor, como é que a gente reduz ao máximo os nossos custos fixos, né? Tudo mais. Se a gente tivesse que pagar aluguel para cada lugar que a gente faz compostagem, provavelmente o negócio não ia ser viável financeiramente. E aí a estratégia que a gente arrumou foi fazer parceria com potenciais lugares que teriam interesse em ter compostagem, que foram parques, escolas, universidades e tudo mais. Eles cedem um espaço para a gente fazer compostagem e uma parte da adubo a gente devolve para eles. Além da gente conseguir tratar os resíduos na cidade de forma descentralizada e não ter o custo do aluguel, ajudou a aproveitar as redes também que eles já tinham. Então, acaba que os visitantes dos parques alguns viraram clientes, e o pessoal que já participava ali acabava divulgando e tudo mais. Quanto mais informação e mais clareza tiver na hora de mostrar esse impacto e mensurar ele, né, melhor, assim, mais valor a gente vai estar entregando para o cliente. Né? Então, a gente manda um e-mail no final do mês dizendo a quantidade de resíduo que a gente coletou dele e de todo mundo, a mesma coisa para o composto, a mesma coisa para o CO2. É uma forma dele ver qual foi o impacto do baldinho dele e como que esse impacto contribuiu para o todo, assim, como que ele de fato faz parte de um coletivo de pessoas que se preocupam com o destino dos resíduos.
E aí tem outra questão que é como um serviço de assinatura, por um lado é muito bom porque traz uma receita recorrente para a empresa, mas por outro lado tem um desafio de como é que a gente constrói um relacionamento para ele estar sempre para ele estar com a gente durante muito tempo. Então tem essa preocupação do e-mail, tem a preocupação de estar prestando um serviço bacana para todo mundo. E mesmo que a gente falhe em algum ponto, a gente está sempre priorizando o cliente. Vive hoje numa mágica do lixo, né? Assim, você colocou o seu lixo naquele saco preto, ele some, sabe-se lá para onde que ele foi, o impacto que ele gerou. E é uma cadeia muito linear, né? Assim, tem o início, meio e o fim. Assim, a ideia é que a gente, de fato, transforme essa forma de tratar os resíduos para ser uma forma circular, de fato, né? Que a gente, de fato, aproveite cada tipo de resíduo e que a gente mostre o real valor deles. Assim. Acho que a grande barata do ciclo é essa mudança no olhar dos resíduos, de passar a valorizar mais o que a gente chama de lixo. E a ideia é isso, acho que lixo é uma invenção humana, né? Na natureza não existe isso, né? Tudo fecha ali o seu ciclo. E a ideia é que cada resíduo volte a ser adubo para produzir mais alimento, que vai produzir mais resíduo e seja algo contínuo, circular. Acho que é por aí. Esse vídeo foi produzido a partir de duas inspirações: chamada 2017 do ICE BID de produção de caso de ensino, ligado a negócios de impacto social, e a dinâmica de produção semestral de videocasos do IEG PUC-Rio, no âmbito do domínio adicional em empreendedorismo. Fizemos esse breve texto para dar dicas de aplicação desse videocase de ensino. O método de sala de aula invertida pode ser aplicado aos alunos em grupos. Eles devem ser orientados a estudar, preparar e aplicar uma aula sobre o problema que o nosso empreendedor se defrontou. Sugerimos que sejam desenvolvidos 2 tipos de apresentações. Uma, em que os alunos apresentem alternativas para a resolução do problema social que o ciclo orgânico busca resolver, tratamento correto de resíduos orgânicos. E outra, que deve ser desenvolvida após os mesmos assistirem o primeiro vídeo, que apresenta o dilema exposto no caso. Como vender o impacto socioambiental? Após as 2 apresentações, a segunda parte do caso de ensino, texto e audiovisual, que explica a maneira como Lucas resolveu o dilema, pode ser apresentada de forma mais contextualizada para debates em sala de aula. Outra ideia é que o texto seja lido em casa pelo aluno e apresentado em sala de aula, de modo que os parágrafos mais importantes sejam destacados para debate. O tutor deve estimular a participação de todos, instigando-os com perguntas relacionadas com a realidade local. Outra alternativa envolve levar os alunos para conhecer algum projeto que lide com resíduos orgânicos e, em sala de aula, desenvolver uma iniciativa comparativa do ciclo orgânico com tal case local, focando em como ambos os empreendimentos conseguem oferecer valor para o cliente. Também seria interessante estimular que grupos pesquisem na internet a existência de iniciativas internacionais semelhantes no combate ao mesmo problema enfrentado pelo ciclo orgânico. Todas essas atividades comparativas também podem ser feitas com negócios de impacto de outros setores, de modo que sejam abordadas as estratégias de venda do impacto socioambiental, como ativo que diferencia o produto e o serviço.